Vou para o meu ponto, porque além de espinhoso, como falou nosso presidente, é um tema com várias vertentes e aí precisa ser explorado nesse curto espaço de tempo. E é um tema que está tratado aqui no artigo 146 do Código Tributário Nacional. Na verdade, a discussão toda está tratada aí nesse texto do artigo 4b, que vocês podem ler aí no slide, e diz o seguinte: a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. E essa é uma redação que tem trazido debate ao longo dos quase 52 anos aí do Código Tributário Nacional, e bem antes dele, porque esse é um texto importado e debatido da legislação alemã, quando da confecção do CTN lá pela Comissão do Rubens Gomes de Souza. Esse artigo 146 ele está numa seção que trata do lançamento. Então ele vai lá do 142 até o 146 do CTN, e o 142 também está aí, eu não vou ler, vocês já conhecem esse artigo de código salteado, que diz que o lançamento é o ato pelo qual se constitui o crédito tributário e na nossa melhor doutrina, declaratório da obrigação. Portanto, ele constitui o crédito. E o parágrafo único do 142 diz mais adiante que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal. Portanto, não cabe no lançamento qualquer juízo discricionário, qualquer juízo de conveniência ou oportunidade da autoridade fiscal. Portanto, ao constituir o crédito tributário, ele deve seguir a lei e não decidir de acordo com a sua moralidade ou com sua posição pessoal, senão seguindo aquilo que está posto no ordenamento jurídico. E aí é uma tendência de se socorrer o artigo, ou a súmula, 473 do Supremo, que diz que a administração pode anular seus próprios atos com derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Essa súmula, já várias decisões judiciais entendem que ela é inaplicável no direito tributário, porque eu estaria diante de uma situação ou de direito adquirido ou de ato jurídico perfeito, no caso do lançamento tributário. E aí, de onde é que parte essa discussão? Primeiro que o lançamento, uma vez constituído, diz o artigo 145, ele se torna definitivo. Só que é uma definitividade relativa, porque ele pode ser revisado nas hipóteses do artigo 145, são 3 hipóteses que tem aí, no caso de impugnação pelo sujeito passivo, no caso de recurso de ofício também no gosto do processo administrativo, e nas hipóteses de revisão do lançamento, que estão lá no 149, que tratam tanto do lançamento de ofício quanto da revisão de ofício do lançamento. E aí são hipóteses civis taxativas, mas pero não útil, porque nós temos aí o 145 tem 3 hipóteses, mas o 149 são 11. Então já somo aí uma que se refere a outra, são pelo menos aí 13 hipóteses de revisão de lançamento. É verdade que a de 149, a maioria trata de casos de erro ou de omissões por parte do sujeito passivo ou da autoridade administrativa quando da constituição do crédito. Então, quais são essas limitações para que haja a revisão do lançamento? A primeira é temporal, que eu estou diante. O próprio parágrafo único do 149 trata da decadência, então só pode haver revisão e novo lançamento se houver ainda prazo para constituição do crédito. A segunda hipótese é essa taxatividade relativa aí dos artigos 149 combinado, 145 combinado com 149, e a vedação da modificação de critério jurídico para a qual eu fui convidado a falar hoje. Muito bem, quais são os pressupostos aí desse artigo 146? O primeiro é que haja um lançamento, o dispositivo fala expressamente em lançamento. E aí,
embora ele fale em lançamento, esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos e espinhosos aí do artigo 146, porque eu preciso saber se ele é aplicável a lançamentos anteriores, relativamente aos fatos imponíveis, ou só a fatos geradores ocorridos não lançados antes da introdução do novo critério. Porque o dispositivo também fala em fatos geradores, e aí a nossa doutrina vai se dividir bastante, e também os nossos precedentes nesse sentido. Né? Ao que se refere esse novo critério introduzido? Ao que ele pode ser aplicado? Em que casos ele pode ser aplicado? Se vocês forem para a discussão de motivos e forem para todos os debates que levaram à confecção do CTN, vocês vão ver que toda a preocupação era com o lançamento, porque o lançamento é o ato que constitui o crédito. Embora o núcleo do direito tributário seja o fato gerador, a preocupação é, uma vez constituído o crédito, uma vez havido o lançamento, que a autoridade não pudesse mudar de ideia. Porque o nosso direito ele é fundado na ideia de segurança jurídica. Eu preciso dotar o lançamento de segurança jurídica. Inclusive, o CARF aí tem decidido dessa maneira. Né? Ele tem aplicado o artigo 146 em relação a lançamentos já realizados e não a fatos geradores ocorridos anteriormente. Por quê? Eu posso criar algumas situações inusitadas. Então, ou ocorreram os fatos geradores, numa época em que se aplicava determinado entendimento jurídico, depois o entendimento jurídico mudou. E aí eu vou ter um lançamento. O lançamento vai abranger fatos geradores ocorridos antes e depois da modificação do critério. O que é que o auditor vai fazer, então? Ele vai aplicar entendimentos conflitantes no mesmo auto de infração. Ah, não, esse aqui foi anterior à modificação do critério. E aí vou aplicar de uma forma. E vou aplicar uma decisão completamente antagônica para os fatos geradores ocorridos depois, porque eu tenho uma regra do 146. Então não faz sentido que seja em relação a fatos geradores e não ao próprio lançamento. Eu sei que essa não é uma posição pacífica, isso gera muita discussão, mas ao meu ver é um tipo de decisão que não vai levar a decisões absurdas dentro do nosso ordenamento jurídico. Tem alguns autores ainda que falam que, já que o nosso sistema diz que o lançamento ele se inicia com a notificação do sujeito passivo, o momento que houvesse o início de uma fiscalização já não poderia haver a mudança do critério jurídico. Ora, não faz sentido também essa posição, porque o auditor só vai firmar o entendimento dele depois do final da fiscalização. Ele, ao começar a fiscalização, ele está verificando fatos ainda sobre os quais ele irá irradiar o entendimento jurídico dele. Seguindo nos pressupostos, o segundo é o da identidade do sujeito passivo, que está expresso lá no artigo 146. Então, só se aplica essa mudança de critério jurídico, a impossibilidade de mudança do critério jurídico, se eu estiver tratando, obviamente, do mesmo sujeito passivo. Mas isso também não está salvo de críticas, porque eu posso ter decisões também antisonômicas. Eu mudei, não posso mudar em relação àquele sujeito passivo. Mas, como é um outro sujeito passivo, eu vou poder decidir de forma diferente, porque eu mudei meu entendimento. E o terceiro pressuposto é uma revisão do lançamento. O que ele quer impedir, o artigo 142, é que se revise o lançamento anterior por uma mudança de critério jurídico. Na verdade, o 146 ele está num crescendo, que começa na Constituição do Crédito, 142, depois 143, 144, trata de critérios relacionados ao lançamento do crédito principal, crédito da obrigação acessória, e depois vai tratar da revisão do lançamento e o 146 de hipótese que é vedada a revisão desse lançamento. E tem uma súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos que diz que a mudança de critério jurídico adotado pelo político não autoriza a revisão de lançamento. Então, embora não tenhamos mais o TFR, esse precedente, essa súmula continua sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça nos seus julgados. E aí o quarto e último critério a ser aplicado é haver uma mudança de critério jurídico. E esse é um dos problemas também, é entender o que significa mudança de critério jurídico. Onde é que eu tenho uma mudança de critério jurídico? Sobretudo para distinguir, como faz a doutrina, de outras duas figuras, que é o erro de fato
e o erro de direito. Na verdade, essas são construções doutrinárias e jurisprudenciais para tentar não aplicar o artigo 146. Né? Então, tentar limitar ao máximo o 146 para não engessar a administração pública. O que é que eu tenho como por alteração do critério jurídico pelo fisco? Então, primeira mudança na interpretação de dispositivos jurídicos positivos. Né? Desde Kelsen, né, se entende que a interpretação ela depende de variáveis. Né? Há uma distinção entre o texto jurídico e a norma. Então, esse caminho pelo qual eu saio do texto, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu vou até a norma, isso depende da interpretação, e eu tenho a possibilidade de ter vários tipos de interpretação, do qual o intérprete vai escolher uma delas, a que pareça a mais razoável. Isso está de acordo com a discricionariedade que é compatível com a atividade e o caráter vinculado do lançamento tributário. Ele pode escolher, e cabe a ele escolher uma interpretação que não cabe, ele volta atrás e depois, a cada momento, modificar essa qualificação jurídica dos fatos. E por que isso? Porque a ideia é ter uma proteção da confiança legítima do contribuinte. O contribuinte precisa confiar no órgão julgador. Ele precisa confiar que a administração será justa, mas também que ela vai aplicar a lei de uma forma que é isonômica e de uma forma que vai ser igual para todas. De nada adianta ter uma lei que não é isonômica, porque para cada caso eu tenho uma interpretação diferente, não adianta ter princípio da legalidade. E também o artigo 5º da Constituição fala da proteção ao ato jurídico perfeito, inclusive impedindo a retroatividade que vai atingir. O próprio Código Tributário Nacional trata disso lá no artigo 100, quando no seu parágrafo único ele tem, isso entendido por toda a doutrina, a jurisprudência, a proteção da boa-fé do contribuinte quando ele segue uma norma complementar, da qual a primeira hipótese do inciso 1º do artigo 100 são as decisões em processo administrativo. Então, quando ele segue essas decisões, ele tem a confiança legítima de que aquela decisão tem um caráter normativo e ele poderá confiar naquele posicionamento. E se houver uma mudança de posicionamento, não por uma ideia de mudança de critério jurídico, mas porque ela ofendia a lei ou ela ofendia a Constituição, ele estará salvo pelo parágrafo do artigo 100, não apenas a exclusão da multa, como até correção monetária de aplicação de juros, para aplicar o valor histórico, por conta desse princípio da proteção da confiança. E aí eu tenho as outras duas figuras que são o erro de fato e o erro de direito, que a doutrina se degladia há mais de 50 anos para definir o que seja, e ela é como se fosse uma linha que você desenha na praia. E toda vez que vem o mar, eu sou na cidade que tem mar, vem o mar e apaga a linha, tem que desenhar de novo. Então, para cada exemplo que é dado, sempre vai ter aquela dúvida, você vai estar em cima de uma navalha sem saber se eu estou diante de um erro de direito, de um erro de fato, ou se eu vou estar diante de uma mudança de critério jurídico. O que é um erro de fato, diz a doutrina, e muitas decisões se basam nisso, é a correção de erro manifesto, teratológico. Então, na verdade, o fato era um e se verificou que o fato era outro. Na verdade, várias vezes o código fala em erro, e permite, inclusive, o 149, a maior parte das hipóteses de revisão de lançamento decorre de erro na verificação do fato. E o erro de direito? O erro de direito não é a má interpretação do fato. Eu interpretei o fato errado. O erro de direito é a aplicação errada do direito. Eu apliquei um regime jurídico errado. Então, apliquei uma norma que é inaplicável, porque ela já foi revogada, o Senado já determinou a sua suspensão, ou a norma ainda não foi sancionada, eu já estou aplicando. Então, eu posso ter N hipóteses de erro de direito. Eu apliquei norma que é inaplicável, não existe. E aí, é muito fácil, às vezes, a gente tentar definir assim na doutrina, mas quando a gente vai para alguns casos práticos, é que isso soa uma grande dúvida. Eu trouxe dois casos que são muito comuns nas decisões, que são tanto o erro de enquadramento de produto na tabela do IPI, como o erro de classificação tarifária
na conferência aduaneira. Então, se eu classificar errado, é o quê? Um erro de fato. Eu verifiquei o fato errado, ou eu apliquei, na verdade, eu tive um entendimento jurídico em relação àquele fato e depois eu modifiquei. Essa é uma questão insolúvel, porque eu posso pensar das duas maneiras. Eu posso entender que foi um erro. O fato é né, como fala a doutora Júnia aqui, né, depender do contexto, eu entendo o fato de uma forma específica, eu posso entender de outra. Ou foi um erro do direito, né, eu classifiquei no lugar errado porque eu não consegui interpretar o direito de forma adequada. Nesse caso, né, eu posso decidir de uma forma ou de outra. Não é pela minha classificação aqui, eu não consigo chegar com segurança em uma situação nem outra. E eu trouxe uma decisão aí do Superior Tribunal de Justiça, que é que tem regido essas hipóteses aí, que é o do recurso extraordinário 412/904, relatado pelo ministro Luiz Fux, ele ainda estava no Superior Tribunal de Justiça em 2002, e que tem sido reaplicado em decisões posteriores. Esse é o leading case aí da matéria, que trata da questão do desembaraço aduaneiro. Né? Como é que é o desembaraço aduaneiro? Muitas vezes é uma conferência prévia. Né? A mercadoria não pode ficar lá para sempre, se ela for perecível, não pode ter uma conferência, aquilo é classificado na hora e depois vai ser verificado aquela classificação. E o STJ disse que não, aquilo dali já é uma decisão, já constitui um lançamento e, portanto, o contribuinte já declarou que houve uma conferência e aquilo já constituiria o lançamento. E aí se torna, portanto, definitivo. E outra decisão do STJ, posterior, essa já é de 2010, essa é da primeira sessão, essa que, ao meu ver, é a mais importante da matéria, porque o ministro Luiz Fux, aí no voto dele, foi seguido pela sessão, tentou classificar o que seria uma coisa e o que seria outra. Eu vou ler rapidamente para não tomar todo o nosso tempo, mas eu já prometo que eu estou terminando. Ele diz: a revisão do lançamento tributário por erro de fato, artigo 149, inciso 8 do CTN, reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito, equívoco na valoração jurídica dos fatos, o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máximo em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146 do CTN, em cima do qual a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo contra fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Nesse segmento é que a súmula 227 do TFR consolidou o entendimento de que a mudança de critério jurídico adotada pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento. E essa decisão, por incrível que pareça, pretendeu separar, ela trouxe mais insegurança jurídica, porque não foi claro o suficiente para distinguir as hipóteses que são impossíveis de serem distintas com base nesse critério de erro de direito, erro de fato ou mudança de critério jurídico. Deveria ter um dispositivo prevendo uma regra única para todos esses dispositivos. E se a questão for a questão inversa, né? Porque a gente sempre pensa no pior, né? Ele vai revisar o lançamento para poder cobrar mais tributo do contribuinte, né? Porque obviamente esse é o caso maior, né? É a briga o cabo de guerra lá do fisco e do contribuinte, né? Quem vai pagar mais ou menos. E aí, se for o inverso, né? Na verdade, numa revisão se verifica que o lançamento deveria ter sido a melhor. Pode haver essa revisão benigna, né? Uma retroatividade benigna, já falaram tanto, a doutora Júlia, o doutor Marcelo, sobre o artigo 112, só fala em penalidade, mas eu posso ter uma retroatividade aí benigna. Né? O 106 também só fala em retroatividade em matéria de aplicação do direito, em matéria de penalidade também. Posso ter, o CAF disse que não. Tem uma decisão aí de uma das turmas, em 2011, dizendo que não pode, porque também é modificação de critério jurídico. Não pode nem para o bem, nem para o mal. Eu estou falando bem mal, não estou dizendo nem que o bem é um, nem é outro, né? Cada um que bicha aquela força que quiser. Muito bem. E tem outra questão aí, já chegando aos finalmente, né? Quando eu tenho benefícios fiscais sem convênio também. E aí tem a modificação do critério, em princípio pode ter uma decisão judicial mantendo, depois cai a decisão, depois o Supremo diz que não cabe, e aí tem
já vários dos nossos melhores doutrinadores discutindo aí esse conflito entre o princípio da segurança jurídica e a boa-fé. Será que o contribuinte, sabendo que aquele convênio, que aquele benefício estava concedido em desacordo com o convênio, ele estava de boa-fé, ele merece a segurança jurídica, não merece? E aí, essa também é uma discussão eterna. E para concluir, meu último ponto vocês sabem bem que a Lei 13.655 de 2018 alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né? O pessoal que falou de idade, eu também sou do tempo da Lei de Introdução ao Código Civil, sou do tempo da LCC. Né? Mas a única alternativa a envelhecer, né, é muito pior. Então é melhor envelhecer e aplicar aí a legislação que vem. Muito bem. E toda a discussão atual, né, do artigo 24 que foi introduzido aí pela nova alteração, que em algum momento ele diz lá que as decisões deverão levar em consideração as orientações gerais à época em que havia aquela decisão. Então, se o contribuinte se planejou, isso tem sido muito discutido em decisões de ágio, julgamentos de ágio. Mas na época o CARF permitia esse tipo de ágio, e depois o CARF mudou de ideia, não permite mais. Né? Em que posição vai ficar o contribuinte? Né? E aí toda a questão, vai se aplicar esse dispositivo ao processo administrativo tributário, né? Do parte do fisco, todo ele tem gritado, não aplica de jeito nenhum. Né? O professor Floriano, lá da USP, né, que foi um dos redatores aí da lei, diz que se aplica. Né? O grande problema é porque ele se refere à jurisprudência majoritária. E como é que eu vou ter jurisprudência majoritária? Né? A Júlia e a doutora Cristiane falaram muito disso, né? A doutora Cristiane estava dizendo, quando você fala de uma turma do CARF, pode ser qualquer turma do CARF, porque ela muda. Né? E se muda no próprio judiciário, quem dirá na própria administração? Em que momento eu tenho decisões majoritárias? É do Conselho Superior? Quantos precedentes eu preciso para considerar uma jurisprudência como majoritária? O novo Código de Processo Civil fala muito disso. E os processualistas estão se batendo aí para dizer quando é que tem precedente, quando não tem jurisprudência majoritária. Né? O CAF decidiu agora muito recentemente, né, a edição agora de agosto de 2018, prometo que eu concluo, ele diz que não se aplica. O fundamento do CAF foi porque ele disse que o tributo, no caso, era tributo sujeito a lançamento por homologação, que só não caberia aplicação do dispositivo em tributo que é lançamento de ofício ou por declaração. Não caberia, né? A porta de saída foi essa. Quer dizer, o CAF, na verdade, decidiu sem decidir. Ele não foi para dizer se aplicava ou não a lei. Ele só disse, nesse caso, não se aplica. Aí, né? Fugiu pela tangente, né? Sem nenhuma crítica ali, as nossas queridas julgadoras, aí fugiu pela tangente. Eu acredito que o CAF acertou sem acertar. Eu acredito que a decisão está certa em certo momento, que eu não posso aplicar esse critério porque eu tenho que seguir o CTN. O artigo 146, ele é claro quanto à impossibilidade de modificação do lançamento. E ainda que eu pudesse aplicar esse dispositivo, eu teria que ir para o artigo 100, inciso 1º do CTN, que ele diz que para que decisões em processo administrativo sejam consideradas normas complementares do direito, isto é, elas sejam erga omnes e não apenas inter pares, é preciso de lei dizendo. E essa lei não está dizendo como é que aqueles precedentes vão se tornar obrigatórios. No momento que eu tiver uma lei na legislação do processo administrativo dizendo em que momento, quais são os critérios para que determinadas decisões sejam obrigatoriamente seguidas por outras turmas para a Câmara, aí sim eu entendo que a gente deve aplicar. Não estou dizendo que não é boa a ideia das alterações aí da LNDB ou LCC, como preferir. Entendo que a administração deve se pautar pela segurança jurídica. A proteção da confiança legítima deve ser o princípio. Já que a gente está no Congresso que trata dos 30 anos do Sistema Tributário Nacional na Constituição, esse para mim é um postulado constitucional, proteger a segurança jurídica. Acho, inclusive, que não precisaria nem ter alteração da lei de introdução às normas de direito brasileiro. O próprio fisco deveria se constranger e apenas modificar o seu entendimento quando fosse extremamente necessário, não entender como extremamente necessário o critério arrecadador. Aí eu tenho uma interpretação que eu vou arrecadar mais, não pode ser por motivo. Né? A modificação deveria ser um erro. Então, nós estamos aplicando de forma errada. Ou ela não é coerente com outras decisões que nós temos. Mas é uma obrigação tanto do fisco como dos órgãos julgadores tentar ser coerente com as próprias decisões. Esse é o significado de segurança jurídica.
E queria agradecer mais uma vez, né, Marcelo, estou palestrando muito, espero que vocês não cansem de mim. Doutor Gustavo do Gagão tem me ouvido muito aí nos congressos, a gente tem participado junto, mas espero que continue vindo aqui para Belo Horizonte. Já estou me sentindo até mineiro aí, o meu sotaque, né? Não é, obrigado.